Fala pessoal, aqui é Ulisses do projeto Turning Point e o assunto é transformação digital. Queria dizer que o treinamento vai ser bem rápido e não deixa de ser interessante, né? Um assunto que tem pautado cada vez mais as nossas vidas aí, essa constante aceleração da transformação digital, essa chegada cada vez mais e mais de novos canais, novas tecnologias. O assunto aqui hoje é para falar um pouco de como que a gente lida com tudo isso. Mas antes da gente começar, eu queria aqui pedir para vocês deixarem o seu like já. O projeto Turning Point, ele é um projeto da Avra. A Avra é uma ONG de educação e a gente tem um propósito de proporcionar um futuro melhor para todos. Queria começar aqui, mas antes e primeiramente, queria me apresentar e dizer o que fundamentou eu começar a fazer esse tipo de ação. Então, meu nome é Ulisses André Souza, eu sou publicitário educador, produtor de conteúdo e agora podcaster e youtuber e almejando aí uma carreira de palestrante. O que me formatou foi alguns lugares que eu já tive o prazer de estudar ou simplesmente de trabalhar para que eu começasse não só a ter experiências, mas também a conduzir aí projetos que me levaram até onde eu sou hoje. Mas acima disso, acima desse Ulisses André, eu vejo uma pessoa que é pai, marido, filho e principalmente amigo. Isso é o que me define melhor, isso é o que me motiva para seguir em frente. E um cara que é extremamente apaixonado por transformação digital. De uma forma massiva, o nosso propósito é provocar positivamente cada pessoa para que ele se sinta capaz de transformar processos. Ou seja, a gente tem um viés muito forte na inovação e no protagonismo. Então vamos lá? Eu queria puxar aqui o assunto em 3 conceitos sobre os fundamentos da transformação digital. O primeiro conceito é o asteroide de Chicxulub. Foi o asteroide que causou a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos atrás. Simplesmente um corpo gigantesco, numa velocidade incrivelmente rápida, colidiu contra a Terra e todo o ser que vivia na crosta terrestre naquele momento foi dizimado por conta não só do impacto, mas das suas consequências. Eles não tiveram condições de se prevenir desse choque que veio muito rápido e muito impactante. Um outro conceito que eu queria puxar aqui é o do sapo na panela com água. Existem estudos que falam que se você colocar um sapo numa panela e ligar o fogo e a temperatura da água subir gradativamente, o sapo não vai perceber e ele vai morrer. Diferente de você jogar um sapo já numa panela com água quente, ou se você elevar a temperatura de forma muito rápida, ele vai tomar um choque, né, de temperatura e isso vai fazer com que ele pule e com que ele escape. E o terceiro conceito que eu queria puxar aqui é da vacina. Entende-se hoje, e são dados da OMS, que a vacina consegue aumentar a expectativa de vida em até 30 anos. Ou seja, uma pequena picada, faz com que o ser humano ele consiga praticamente dobrar a sua expectativa de vida. Esses 3 grandes conceitos aqui vão embasar um pouco da mensagem que eu vou passar de agora em diante. O planeta que a gente habita, ele tem 7,6 bilhões de habitantes. E apesar de caber muito mais gente, eu já acho que está lotado, acho que muita gente tem essa sensação também, a taxa de crescimento ela é praticamente de 1% ao ano. Quando a gente analisa o processo de digitalização do mundo, a conclusão que a gente chega é que o mundo é digital. E por que eu falo isso? Porque desses 7,6 bilhões, 5,1 eles já utilizam o mobile. Através dos canais digitais, 4,3 acessam a internet diariamente. Então, a gente pode considerar que mais da metade da população hoje já está conectada. E falando em conexão, a gente chega ao número de 3,4 bilhões social users, ou seja, pessoas que utilizam redes sociais. E esse é motivo
mais do que justo para a gente falar que o mundo é digital. Essa taxa de digitalização ela cresce 10% ao ano. E se a gente pensar que é 10 vezes mais do que o crescimento global, não é difícil a gente concluir de que em pouquíssimo tempo toda a população vai estar conectada na internet. E aí, seguindo aqui com os nossos raciocínios desse mundo digital, eu só posso dizer bem-vindos ao futuro. Mas aí vocês me perguntam, Ulisses, cadê esse futuro? Porque a ideia de futuro que eu tinha era outra. Eu fui acostumado a ver hoverboards, DeLoreans, sabres de luz, teletransporte. Cadê esse futuro? Porque não está me parecendo tão avançado essas coisas. E aí o que eu posso dizer é, bem-vindos então ao futuro do Augmented Age. E o que seria o Augmented Age? Basicamente, esse é um conceito de que agora as coisas elas extrapolam as suas funções. Nunca mais apenas um simples objeto vai ser aquele objeto se ele estiver conectado. Uma vez que ele está conectado na internet, ele pode vir a ser, no caso de um telefone, um smartphone. No caso de um relógio, um smartwatch. No caso de uma casa, uma simples casa com todos os seus objetos, uma smart home. Ou até mesmo, no caso de uma cidade, um smart city. E quem dirá, os smart cars. E se já não bastasse cada vez mais smart nesse mundo, vem um maluco que está querendo colonizar Marte. Quem sabe a gente não vai ter Smart Planets em breve. E aí você pode estar pensando, poxa, é muita tecnologia mesmo, né? E aí a gente pode até começar a questionar, né? Quando o mundo se tornou tão tecnológico? Eu me fiz essa pergunta há uns dias atrás e eu fui na essência de buscar o sentido da palavra tecnologia. E quando a gente analisa o dicionário, a gente verifica que a definição da palavra tecnologia ela não tem nada a ver com algoritmos e códigos e computadores e softwares e tudo mais. É muito mais simples do que isso. Tecnologia nada mais é do que uma teoria ou análise organizada das técnicas, procedimentos, métodos, regras, âmbitos ou campos da ação humana. Oi, você está me falando que tecnologia é tudo que a gente consegue organizar, evoluir em prol da melhoria humana? Sim, é exatamente isso. Quando eu continuei a minha pesquisa para entender um pouco mais esse ponto, eu puxei uma linha do tempo e eu concluí que a gente já tem uma história tecnológica. Ou seja, o ser humano ele tem essa história da tecnologia basado na sua essência. O hominídeo, há 7 milhões de anos atrás, quando ele tomou consciência que ele poderia aprender com o ambiente, ele começou a evoluir mais do que a natureza poderia propiciar para ele. E aí, apenas 4 bilhões de anos depois, ele considerou que se ele andasse ereto, ele economizaria energia e ele não passaria tanto calor. Como ele deixou as mãos livres, ele começou a dominar ferramentas. E está aí uma das primeiras tecnologias humanas. Só 2 milhões de anos depois, ele começou a considerar que ele poderia aprender a dominar o meio ambiente, a dominar o fogo. E com isso ele pôde se alimentar melhor, porque uma vez que o corpo está melhor alimentado, ele consegue aproveitar mais as energias e se desenvolve mais rápido. Somente 900 mil anos depois, ele criou uma nova tecnologia. Agora a comunicação. O próprio Homo sapiens começou a convencer os outros que eles tinham que migrar, que eles tinham que dividir o conhecimento, que eles podiam buscar outros recursos nesse planeta. Foi só 70 mil anos depois que eles começaram a fazer registros, trocar as informações de uma forma mais prática. E somente 25 mil anos depois eles criaram a escrita. E foi aí o primeiro banco de dados que levou a gente a essa civilização que estamos hoje. As gerações não dependem mais das outras. Nessa linha aqui é facilmente observável que quanto mais o ser humano aprende, mais ele troca informação e cada vez mais pessoas, mais informação, mais coisa para aprender. E isso é um processo
que tem uma velocidade cada vez mais rápida. Então, o que a gente conclui aqui é que o ser humano, então, ele é tecnológico e a tecnologia faz parte da nossa história. Então, o ser humano não é ser humano sem tecnologia. E nós somos os responsáveis pela nossa própria evolução. Quem dirá a nossa revolução? É exatamente revolução um conceito que vem mudando o mundo nos dias de hoje. E se a gente puxa o conceito de revolução também em uma linha, a gente vai concluir que a primeira revolução industrial ela foi uma revolução que ela começou a trocar os mecanismos de trabalho da época. Reduziu muito o trabalho humano com o manuseio do ferro e do carvão. A segunda revolução industrial ela ainda foi além. Ela acabou com as barreiras de dia e noite e ela deu mais velocidade, porque o homem começou a dominar a eletricidade. A terceira revolução industrial, e essa foi uma revolução organizacional. Ela não foi nem motor e nem energética. Ela foi uma revolução até um pouco mais intelectual. Começou a mudar a forma com que o homem se organiza. Então, desde a chegada do primeiro computador em 1937 até a chegada da internet em aproximadamente 1980, simplesmente definiu novas formas de fazer negócio e a população aumentou exponencialmente. Agora é que de 1980 para cá as coisas já entraram numa velocidade que a gente já não está mais conseguindo controlar. Porque exemplos como a Kodak, que acabou morrendo por conta de máquinas digitais, e quem matou a Kodak morreu. Exemplos como tecnologias que tentaram popularizar, como o Blu-ray, e não teve o tempo bastante nem para que as pessoas entendessem, porque o streaming chegou e já acabou dominando esse espaço. E aí é a hora que a gente diz bem-vindos à quarta revolução industrial, onde a inteligência já é artificial, a internet está nas coisas, a realidade é virtual e aumentada. E a gente começa a dar um passo a mais para o desconhecido, que a previsibilidade das coisas está cada vez menor. Embora os filmes exagerassem, a gente conseguia considerar o que ia acontecer numa linha de tempo de 5, de 10 anos. E hoje, qualquer estudo de viabilidade, qualquer planejamento a longo prazo que a gente faz, ele está sujeito a ter uma taxa de erro de uns 50%, como se a gente jogasse uma moeda para o alto. Cada vez mais as tecnologias elas se renovam e o que a gente vê são tecnologias criando tecnologias. Coisas como a gente vê nos jornais, inteligências artificiais ganhando jogos de campeões mundiais. O Deep Blue bateu o Kasparov, o Watson bateu dois grandes campeões do Jeopardy, o AlphaGo, que é uma tecnologia da Google, bateu um dos maiores campeões de Go, e Go é o jogo mais difícil do planeta. Ele tem mais movimentos possíveis do que átomos no universo. E hoje nós temos inteligências artificiais que ganham de humanos. E eu te pergunto, é difícil pensar que uma inteligência artificial ela vai saber jogar tão bem profissões, jogar no mercado de trabalho? Talvez a gente tenha que começar a pensar se o nosso trabalho ele tenha esse mesmo nível de complexidade. Com uma camada nova de inteligência, as funções robóticas que nós realizamos diariamente, talvez seja importante que elas sejam substituídas e que nós tenhamos que focar coisas que são mais importantes para desenvolver um negócio. Como, por exemplo, uma área de tecnologia, ela parar de pensar em qual que é a melhor linguagem de programação e começar a pensar como que ela monta uma operação que é mais inteligente, mais eficiente, ou uma área de canais. Parar de traquear dados, números, e começar a entender comportamento humano, começar a entender como que as pessoas se relacionam com as máquinas de uma forma mais natural, ou até mesmo áreas de produto que sejam mais aderentes a esse novo momento, e até mesmo a nossa comunicação, né? Dado que agora cada indivíduo é um ponto de interação e não mais um ponto de recepção. Então a reflexão que a gente tem que começar a fazer é se o trabalho que a gente vem realizando ele agrega mais valor intelectual, humano, ou ele é um trabalho robótico. Em pouco tempo, robôs mais eficientes vão fazer o que você faz. Na nossa discussão inicial, eu queria provocá-los de uma forma positiva. Você pode estar num momento que você não tem muita paciência para se atualizar, para entender comportamento humano. E isso
de certa forma, é uma decisão que você é autônomo para tomar. Mas o que seria melhor? É você ser atingido por um choque que você não tem a menor capacidade de se livrar. Você está no momento que você só vai perceber que a coisa mudou se a temperatura da onde você está ela subir muito e de uma forma chocante para que você pule fora e salve sua vida. Ou pequenas picadas, ou seja, pequenos sacrifícios podem aumentar exponencialmente a sua vida. E aí eu te pergunto, qual que é a sua história? O planeta que vai ser atingido pelo asteroide? Na panela d'água? Ou você prefere tomar uma vacina? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Então, novamente, eu queria agradecer a presença de vocês, aí, a atenção, e dizer que o nosso propósito é cada vez mais ajudar as pessoas a elas entenderem o quanto elas podem ser protagonistas nesse momento de mudança. E eu queria também dizer, pessoal, que a Turning Point ela é um projeto sem fins lucrativos. A gente depende muito da ajuda de vocês, então quem achar que essa causa vale a pena, eu queria pedir o seu apoio. Então você pode fazer doações através do Apoie-se, você pode fazer doações através do site da Avra, e você pode também fazer doações que sejam treinamentos, se você quiser adotar algum aluno, ou você pode fazer doações de computadores, porque tudo isso vai ajudar com que o nosso propósito seja atingido de forma mais rápida. Meu muito obrigado e stay tuned!